Olá, estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa com Marilane Teixeira, economista e pesquisadora da Unicamp. E o nosso papo é sobre a crise na Argentina, mas também quais lições e que aprendizado a gente pode tirar dessa crise para entender o nosso contexto político e econômico aqui no Brasil, porque algumas fórmulas elas vão só mudando de lugar e são vendidas como grande panaceia e a maioria da população tende a embarcar quando na verdade vai beneficiar a elite que sempre concentrou renda, e é isso que a gente tem visto na Argentina, é isso que a gente está vendo aqui no Brasil, com uma forte tendência de se intensificar dependendo do tipo de projeto que vencer nas eleições de 2018. E aí, Marilane, você explicava que foi um projeto, uma linha neoliberal, ultra neoliberal, que entrou na Argentina. A gente viveu um pouco disso na era, muito disso, né, na era pré-Lula, né, principalmente com o FHC. Exato. E hoje a gente tem candidatos que vendem o velho como o novo. Exatamente. Mas assim, o que deu errado na Argentina para hoje eles estarem com essa situação? Olha, primeiro assim, porque para implementar uma política ultraliberal, você tinha que viabilizar o que a gente chama aqui, inclusive aqui no Brasil também, da austeridade fiscal. Bom, toda a crítica é de que o governo anterior se endividou, gastou mais do que arrecadou e que isso provocou um processo de endividamento público fora do controle, e que a única forma de controlar isso é justamente aplicando a política de austeridade fiscal, ou seja, reduzir os gastos ao mínimo para que você possa ter liberdade para que as empresas possam realizar os seus investimentos, retomar a atividade econômica e dar segurança ao mercado de que o governo tem o processo de endividamento sob controle. É exatamente como aconteceu no Brasil. Só que, assim como no Brasil, na Argentina, essa estratégia implicou em quê? Em redução do nível de emprego. Hoje, a Argentina está com uma taxa de desemprego acima de 2 dígitos, mais de 10%. Acentuou o processo de inflação e praticamente 25% da população vive abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, um quadro... Colapso. Exatamente, que nós nunca, inclusive, poderíamos imaginar que isso pudesse acontecer com a Argentina. Por quê? Porque foi uma estratégia toda voltada para o mercado, uma estratégia toda voltada para atender os grandes setores econômicos e uma política de austeridade severa que reduziu gastos públicos. E quando você retira a possibilidade do Estado investir, do Estado ser o indutor do desenvolvimento econômico, o que vai decorrer? A iniciativa privada não vai ocupar esse espaço, porque inclusive a iniciativa privada... Mas é claro, e a iniciativa privada só ocupa o espaço de investimento se o Estado está gastando, está contratando, inclusive, porque os gastos do Estado, o investimento do Estado é autônomo. De uma empresa, não, ela não contrata pessoas porque ela tem uma avaliação de que o desemprego está muito alto e que ela quer contribuir para reduzir. Não, ela contrata se a economia retomar, que é exatamente o mesmo contexto do Brasil. Então, exatamente o mesmo que nós estamos vivendo hoje. Então, nós temos essa combinação de fatores, esse processo do endividamento externo e estimular a entrada de recursos, no caso da Argentina, a entrada de recursos externos para poder contrabalancear o endividamento externo através da ampliação da taxa de juros. E a taxa de agora juros chegou a 60%. Exatamente, exatamente. Nunca no Brasil, inclusive, nós tivemos uma taxa básica tão elevada quanto a taxa da Argentina hoje. E taxa de juros elevada, primeira coisa, ela inibe o crédito. Ela reduz a quantidade de recurso disponível para circulação. Reduz o crédito para as empresas e reduz o crédito para as pessoas, para os consumidores, que obviamente não vão mais comprar
crediário, porque as taxas de juros são muito elevadas. Da mesma forma, as empresas vão optar em aplicar no sistema financeiro, aplicar no mercado, do que na atividade produtiva, porque com essas taxas de juros tão elevadas, ela vai obter muito mais retorno investindo no mercado do que investindo na atividade produtiva. Então, atende aos seus interesses, uma situação muito parecida com o que a gente estava vivendo no Brasil nesses últimos 2 anos. Então, assim, não é mera coincidência a semelhança, é a forma como a política está sendo conduzida, essa ideia de que se você realizar austeridade fiscal, se você reduzir os seus gastos, você vai dar segurança para as empresas continuarem investindo. E o mais complicado é de que, junto com toda essa política econômica, veio uma política também para enfrentar os trabalhadores e para retirar direitos. No final de 2017, em novembro, o governo Macri encaminhou para o Congresso, na Argentina, uma reforma trabalhista que era muito semelhante à do Brasil. Praticamente, ele, inclusive, declarou que, vários aspectos, ela foi inspirada na reforma Como se brasileira. aqui estivesse dando certo, né? Exatamente, exatamente. Já vamos completar 1 ano agora e a reforma trabalhista não gerou nenhum emprego, não melhorou o quadro de formalização, muito pelo contrário. E na Argentina, a proposta era, primeiro, reduzir enormemente, por exemplo, o endividamento das empresas. Empresa que não registra trabalhador, ela tinha até 6 meses para registrar. E ela seria isenta de qualquer pagamento de multa, de qualquer direito decorrente do não pagamento para esse trabalhador. Ela simplesmente não ia precisar pagar o que ela devia para esse trabalhador, quer dizer, por causa de lado, formalidade. a economia ela segue uma lógica que permite concentração de renda, Isso. que torna mais rentável você investir no mercado financeiro do que na economia real. Isso. E do outro lado, você também beneficia o mercado financeiro, Claro. que está por trás das grandes empresas. Exato. Flexibilizando as condições de trabalho. Exatamente. E numa sociedade muito politizada. Não, muito politizada e com uma capacidade muito grande de mobilização. As mobilizações, por exemplo, na Argentina, reúnem 1 milhão. Essa greve em junho, que foi justamente contra a política econômica, ela reuniu mais de 1 milhão de pessoas na rua e em todo o território nacional. E assim, era toda uma política, por exemplo, no caso tanto da reforma trabalhista quanto a reforma que se pretendia fazer no sistema de seguridade social, era no sentido de eliminar a dívida que as empresas tinham com o sistema de seguridade social e com os direitos trabalhistas, em nome de fortalecer a formalização, o que é o mesmo canto da sereia. Exatamente a mesma coisa. E criava novas modalidades de contratação muito semelhantes à nossa. A Argentina, por exemplo, tinha uma legislação muito mais favorável em relação à questão da terceirização. Ela garantia a responsabilidade solidária. Com a proposta de reforma, ela tirava isso da legislação. A responsabilidade voltava a ser subsidiária, ou seja, é a prestadora de serviço que tem responsabilidade sobre o trabalhador e a tomadora de serviço só vai responder juridicamente pelos direitos desse trabalhador quando a prestadora for acionada e esgotar todos os recursos jurídicos para isso, né? Cria uma figura do trabalhador no contrato independente, reduz as contribuições para o sistema de seguridade social na Argentina, dependendo do número de empresa e do salário do trabalhador. Se o trabalhador tiver um salário menor, ele vai contribuir com um percentual menor e a empresa também. O que, inclusive, favoreceria a possibilidade de as empresas contratarem com salários menores, justamente porque os encargos decorrentes disso também seriam menores e com
um comprometimento enorme para o sistema de seguridade social. Com certeza. Marilene, a gente vai ter que fazer uma pausa agora e no retorno a gente também fala de eleições aqui no Brasil. Qual que é o olhar que a gente pode ter para evitar que esse projeto que já está instalado aqui no nosso país se aprofunde. A gente já retorna.